Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal de podcast Contra a Maré. Contra a maré de injustiças, contra a maré de negatividade, contra a maré de procrastinação, enfim. Estamos aqui recebendo maravilhosos convidados que vão trazer muitas informações, muito conteúdo, muita diversão para todos vocês. Sempre acompanhado do nosso grande amigo, grande apresentador e grande mesmo, viu? Olha ele aqui, Tiagão Rodrigues. Tudo bem, Tiago? Muito bom dia, Renatão, convidados, Gustavão, nossos seguidores aí. É um prazer estar com você aí nessa nova empreitada aí. Primeiro episódio do podcast Contra a Maré. Opa, e vamos lá, vamos então fazer as apresentações. Estamos aqui com o nosso Leandro Silvestre, professor faixa preta de Jiu-Jitsu, 4º grau. Isso é muita coisa, viu, galera? 4º grau de Jiu-Jitsu. Leandrão, bom dia! Bom dia, Renatão. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, Thiago, Felipe. Vamos conversar e bater um papo, falar um pouco sobre as nossas experiências. Ao lado do nosso amigo aqui, Leandro, nós temos Felipe Gracioso. Esse rapaz, ó, é advogado, treina jiu-jitsu, é empresário e mais um monte de coisas. Felipe, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso podcast Contra a Maré. Legal, Renatão. Eu que agradeço o convite. Um prazer, uma honra estar aqui na estreia desse programa, desse projeto aí. Vamos conversar um pouquinho. Tiagão, que tal a gente começar falando de jiu-jitsu? Bora lá, vamos lá. Leandro, conta pra gente como é que foi o início dessa sua trajetória no jiu-jitsu. Cara, começou, na verdade, por causa do meu irmão, né? Ele é um cara que a gente era mais novo. Eu cheguei a fazer judô quando era pequeno. E não quis mais, parei. Falei, muito agarra essa luta aí. Parei de fazer jiu-jitsu. Aí depois, uns anos depois, meu irmão resolveu fazer. Eu fazia judô, desculpa. E aí ele falou, vamos fazer jiu-jitsu? Eu falei, não, cara, parei jiu-jitsu, que era mó agarra, fazer jiu-jitsu, que isso aqui. Ele, não, porque eu vou fazer, vamos comigo lá no campeonato assistir. Aí teve um campeonato no Rebouças, eu fui com ele. Aí cheguei lá, eu vi alguns amigos meus já competindo e tal. Falei, pô, conheço esse, conheço aquele. Achei legal, achei interessante. E voltei pra casa, e depois no outro dia, não, então eu vou assistir o treino, vamos lá. Eu falei, pô, meu irmão vai, né, cara? Sabe aquela coisa de irmão faz, eu tenho que fazer? Eu falei, vou também. Aí cheguei lá, assisti, e encontrei outros amigos e tal. E de lá ele já saiu querendo comprar o kimono. Eu falei, nossa, ele vai começar mesmo. Aí quando chegou o kimono dele, eu nem tinha comprado o kimono. Só pra começar no mesmo dia, assim, eu liguei pra um amigo meu, pedi um kimono emprestado, pô, coloquei o kimono e comecei a fazer jiu-jitsu junto com ele, só pra falar que a gente começou no mesmo dia, mas foi ideia dele, não foi uma coisa que surgiu de mim, não. Só que aí desde que eu comecei, cara, eu comecei a gostar cada vez mais, me empenhar cada vez mais e tô aí há 25 anos treinando jiu-jitsu. Você viu que ele fez uma provocação, né? Eu percebi que ele quis dizer que jiu-jitsu era coisa de São Paulino na cabeça dele lá atrás, né? Jiu-jitsu não, judô, ele tá falando mal do judô. Ah, do judô, não fala, não, jiu-jitsu é legal. Não, judô também, judô também. Renatão aí, grande judoca, né? Falou mal de judô. Renatão tem gente cancelar já, vou lá primeira. E você, Felipão, como é que você começou aí no jiu-jitsu? Como é que foi essa sua... Eu comecei no jiu-jitsu por um convite de um amigo meu, Bruno de Carvalho, grande amigo nosso. Sempre falava, né, ele já treinava, ele sempre falava, pô, vamos treinar jiu-jitsu, e eu relutava, na verdade, enfim, estava bastante ocupado com o trabalho, enfim, estava numa outra época, já pegava onda e fazia outras coisas. Mas aí, enfim, acabei cedendo aí ao convite dele e fui fazer umas aulas lá no Estrela, isso em 2012, se não me engano. Fui fazer umas aulas no Estrela, treinei um pouco com ele, mas depois dei uma parada e fui para outra academia, para Gracie Barra, aqui em Santos, onde eu tinha um mestre, o Ranieri, que já tinha sido meu mestre do Muay Thai há tempos atrás. Então eu realmente comecei a praticar de verdade com eles lá na Gracie Barra. Mas hoje eu tô treinando com o Leandro Lesma lá na academia dele. Enfim, e é aquele negócio que eu falo, depois que eu comecei, não parei mais. O bichinho pica do jiu-jitsu e você fica realmente viciado e não consegue parar. O jiu-jitsu traz
muitos benefícios para sua vida profissional, pessoal, saúde. Realmente é transformador, Renatão. Legal, nós vamos falar muito sobre isso, sobre a influência do jiu-jitsu nas nossas vidas. E você percebeu que na fala aí do Felipe, em algum momento ele falou Leandro, depois falou lesma. De onde veio esse negócio de lesma? É porque você é muito molenga, é isso? Eu já ouvi cada coisa, cada pergunta a respeito disso, cara, que você nem faz ideia, mas pra variar, isso é coisa de quem? Do meu irmão também, cara. Quando eu tinha uns 11 anos, meu irmão tem 1 ano e 2 meses de diferença, né, de idade. E quando eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, ele percebeu que as iniciais do meu nome formavam a palavra lesma. Então é Le de Leandro, S de Silvestre e Ma de Maciel. E aí ele, pô, que a inicial do teu nome fica lesma. Eu falei, não, que lesma, o quê? Tá louco? Esquece isso, tá louco? Aí ele foi pra rua e falou, quando meu irmão chegar aí, chama ele de lesma. E aí, cara, desde então já tentei me desvincular disso milhões de vezes, mas até que tem uma hora que foi, quer saber, não tem como, não. Deixa desse jeito que... Eu tento explicar de algumas formas que não, pra não falar lesma, mas quando você fala, pô, por que não falou antes que era tua? Ah, tá bom, beleza. Teve até um capítulo engraçado, uma vez eu vi passando um amigo meu de infância, e o apelido dele era Camarão. E eu vi ele vindo assim de terno, Camarão de lá do Surf Truck? Não, é outro. E aí eu vi ele vindo assim, com a mulher de mão dada, de terno, assim, vindo pela rua, andando no carro parado. Eu olhei, pô, Camarão. Falei, cara, qual é o nome dele? Eu falei, não lembro o nome dele, cara. Não lembro o nome dele vindo. Falei, não vou chamar o cara de Camarão, né, cara? O cara tá com a mulher e tudo. Aí eu fiquei olhando, quando ele olhou pra dentro do carro, ele, fala lesma! Aí eu falei, ô, Camarão! Eu só devolvi, né? O encontro da lesma com o Camarão, Thiagão. Muito boa. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta pro Leandro. Ô, Leandro, pelo que eu entendi, o teu primeiro contato assim com o jiu-jitsu foi mais assim na adolescência, é isso? Sim, eu comecei jiu-jitsu com 19 anos. 19? 19 anos. Ah, já não tava mais assim na adolescência, né? Sim. Meu, a gente percebe que a molecada vai entrar numa escolinha de futebol, já entra... Dificilmente, tu vai pegar 10 menininhos que estão ali jogando futebol, perguntar, por que você tá jogando? Não, eu quero ser jogador. Dificilmente um vai falar, não, porque eu quero praticar um esporte e tal. Como é que foi assim, qual era a tua pretensão, a tua expectativa, né? Quando tu começou a praticar o jiu-jitsu? Tu já pensava assim, não, eu quero competir, quero ser campeão, ou não, eu quero, ter uma disciplina, quero fazer uma atividade. Qual que era a tua... Então, Thiago, é o seguinte, quando eu comecei o jiu-jitsu foi em janeiro de 98. Naquela época, o jiu-jitsu estava tem uma explosão ali, né, de todo mundo visualizar o jiu-jitsu através do UFC, né? Aquele antigo. UFC, exato. Vanderlei, Vitor. Não, antes disso. Antes ainda? Royce lá, os primeiros pode crer. mesmo, que ele entrava no octógono de kimono e tal. E naquela época, o jiu-jitsu não era não existia jiu-jitsu atividade física. Jiu-jitsu era luta. Então só entrava mesmo, quem tava lá pra lutar. Você pegava lá, se tivesse 100 pessoas lá, 98 eram competidores. Entendeu? Então, era muito raro ter alguém que treinasse jiu-jitsu que não fosse pra competir. Hoje, você pega numa academia, é no máximo 10% da academia que compete. Então, se você tem uma academia com 100 alunos, você vai ter no máximo 10 competidores. Então, hoje, eu peguei essa transição porque desde então eu não parei, né? Então, eu vim acompanhando isso daí. Mas, quando eu entrei, todo mundo que estava lá era para competir. Então, já entrei competindo, já entrei treinando e competindo. Então, eu comecei a fazer jiu-jitsu em janeiro, 4 meses depois, eu já fui pro meu primeiro campeonato. Eu lembro até hoje, faixa branca, eu perdi nas quartas de finais, assim... E eu já voltei louco, querendo treinar, e me inscrevi pro próximo campeonato 2 meses depois, ou seja, tinha 6 meses de jiu-jitsu, faixa branca. E eu voltei, lutei e fui campeão, de branca, né? Que no jiu-jitsu é dividido por faixas. E aí, desde então, eu não parei mais. Daí eu peguei já, como eu tinha sido campeão, já cheguei na academia, fui graduado da faixa azul e tal. E aí, penei aí uns 3 anos e meio na faixa azul, lutando tudo, ganhando, mas mesmo assim ficando na faixa para pegar a experiência. E assim, desde então da branca, eu sempre competi. Mas hoje, com essa mudança que teve, né, dentro do comportamento das pessoas, do que precisam, né, para a vida, eu não faço essa distinção de quem é competidor, tem uma atenção diferente, mas não é favorecido, não, vou dar mais atenção. Não, todo mundo ali tem a sua atenção devida, por conta de estar ali por algo para você, né? Então, um para parar de fumar, outro porque quer perder peso, outro porque quer fazer uma atividade física, outro porque querem trazer o filho e fazer uma prática esportiva com o filho. Então,
hoje eu procuro atender todo mundo. Mas hoje tu formata um tipo de treinamento para cada objetivo, na verdade. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que assim, cada um tem que buscar... Dentro da academia, a gente forma grupos. Por exemplo, a gente vai pegar os competidores e aí vamos treinar aqui vocês, porque vamos fazer um treino um pouco mais forte. E a gente deixa os outros que querem fazer um treino um pouco mais fraco, mas eles têm acesso para que eles interajam entre eles, entendeu? Então, se você chegar na minha academia hoje, eu vou falar para você, ó, assiste o treino daqueles dois ali. Vai ver os dois saindo na porrada. Para um lado e pro outro lá. E aí vão acabar, e sempre que acaba, todo mundo se cumprimenta, fala, discute o que aconteceu, como pegou, como finalizou, o que o outro fez. Eles conversam entre si. E depois eu vou falar, agora olha só, eu vou tirar isso aqui, vou colocar com aquela senhora ali, vou tirar isso aqui, vou colocar com aquela criança que tá ali. Aí você vai ver o treino deles é totalmente voltado para aquelas outras duas pessoas. Eles sabem que não é treino para eles aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente faz um treino forte, eu coloco eles para ajudarem as outras pessoas a evoluir também. E essas pessoas que estão iniciando têm acesso àquelas pessoas que falam, pô, jamais eu treinaria com ele, entendeu? Recentemente, desculpa. Diga lá. Recentemente, a gente tem outro programa aqui que rola na sexta-feira, que é o Papo Forte, né? Uhum. E eu acho que 2 semanas atrás a gente trouxe o Erickson do Bronx, né? E ele tava comentando, né? Que hoje ele tem a molecadinha lá da comunidade. Sim. E tal, né? Mas cada um tem um objetivo dentro do treino lá, né? E ele comentou algo parecido com o que você tá falando. Vai, por exemplo, ele tem o cara que tá competindo, ele fala, meu, preciso treinar o cara pro cara aguentar, tipo, 30 minutos de luta. Aí, meu, o cara não vai fazer com um cara só. Aí meio que ele faz um rodízio pro cara trocar com várias pessoas e tipo, e não são só os competidores, né? Pega outras pessoas e ele percebeu que isso começou por exemplo, deixar a galera mais entusiasmada. Por exemplo, quando o cara ganha, tipo, o cara olha, porra, mano, eu participei do treino desse cara. Não, eu deixo sempre isso bem explícito para todos os meus alunos, né? Quando eu vou competir ou quando alguns alunos meus vão competir, o Felipe também. Que a gente só tá ali, a gente é um representante da academia. Então essa medalha é nossa. Porque se eu consigo, o jiu-jitsu, embora seja um esporte individual, você não consegue treinar sozinho, né? Então, o fato de eu chegar lá e conquistar algum título significa que o treinamento na academia foi bom, né? Então a gente tá ali para representar e a galera toda sai tão contente quanto a gente quando ganha uma medalha. O fato de eu não colocar e dividir, porque hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande para administrar ego das pessoas, né? E quando a gente começa a selecionar e separar, algumas pessoas se acham diferente das outras, sabe? Ela começa a inflar muito o ego e tal. E eu já vivi isso muitas vezes, de você pedir informação dentro do tatame e o cara olhar para você e falar, depois eu te explico isso, sabe? Assim? Então hoje a gente tenta deixar todo mundo com acesso para que as pessoas possam interagir e ver que são iguais. Mas quando é próximo de competição, a gente faz isso. Por exemplo, eu faço um treino de 10 minutos. O que eu faço lá? Eu pego, sei lá, 4 pessoas e falo, ó, cada um vai, eu vou ficar no meio e cada um vai treinar comigo 2 minutos e meio. Aí um treina 2 minutos e meio, sai, entra o outro. Ou seja, já treinei 2,5, aí entra o outro, já treinei 5. Aí entra o outro, mais 2, já treinei 7,5. O último, pô, ele tá inteirão lá, 2 minutos e meio, eu já treinei 7,5. Aí a gente descansa, pô, agora eu vou descansar, entra o Felipe, vai lá pro meio. Aí o outro vem, então a gente vai fazendo alguns treinamentos assim pra melhorar o condicionamento, mas mais específico quando tá chegando em competição mesmo. Legal. Vamos pegar esse ensinamento do jiu-jitsu aí e tentar levar para nossa vida cotidiana e para nossa vida empresarial. Eu vou fazer a pergunta pro Felipe. Felipe, você treina como faixa marrom de jiu-jitsu, como competidor, pessoa que já participou de diversas competições, já ganhou, já perdeu. O que essa experiência contribuiu para sua vida como empresário? Olha, Renatão, o jiu-jitsu, como eu falei no começo, o jiu-jitsu realmente é transformador, né? Então, você pega o jiu-jitsu, você pode fazer uma analogia para as coisas que acontecem na sua vida. Na minha vida profissional, o jiu-jitsu me ensinou a ser resiliente, aprender a não desistir fácil, né? Porque as dificuldades acontecem, né, na nossa vida, nem sempre você ganha. Então, é preciso tirar lições do esporte para a vida que são importantes. Para mim, eu sempre fui um cara muito assim competitivo. Todo esporte, tudo que eu fiz na minha vida, desde moleque jogando basquete, passei por outras artes marciais, o karatê, o judô, eu sempre tive vontade de competir. Nadando, participava de competições, minha mãe foi uma grande nadadora também.
Então, logo quando eu comecei o jiu-jitsu, também eu tive vontade de competir. Como o Leandro falou, eu competi desde a faixa branca. Competi na faixa branca, faixa azul, faixa roxa, enfim. E, enfim, para minha vida hoje como empresário, o jiu-jitsu me ajuda bastante a manter a cabeça, né, no lugar, saber raciocinar em momentos difíceis, né? Porque eles acontecem, né? Então a gente precisa realmente ter calma e trabalhar e, enfim, saber que nem sempre a maré está a favor. Às vezes a maré está contra. Exato. E você precisa saber se comportar ali e, enfim, Muito se bem. posicionar novamente, se posicionar direito para, né, se colocar ali numa situação de vantagem novamente, né? Exato, às vezes você tá por cima, às vezes você tá por baixo. Exatamente. Ô Lesma, me diz uma coisa, você começou perdendo, qual foi a lição que você extraiu dessa sua experiência? Ah, cara. Isso aí que a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir. Acho que muita gente vê, principalmente competição, essa parte de competição de jiu-jitsu sobre ganhar de pessoas, né, cara? E não é só isso, não. A gente tá ali, ninguém sabe o que a gente passou antes de uma competição, do que passa na cabeça de cada um, né? Então eu vejo o jiu-jitsu e a competição em si como um momento de superação, sabe? Às vezes você tá com uma dificuldade e você não consegue superar aquilo. E você começa a utilizar o jiu-jitsu para ser uma ferramenta para às vezes te levantar novamente. Então já passei por períodos difíceis assim fora do jiu-jitsu, né, de estar com a cabeça voltada para outras coisas assim, numa fase bem difícil. E de repente falei, pô, e agora até perdi um pouco a vontade de treinar, a vontade de fazer, sabe aquelas fases bem down mesmo assim. E o que eu fiz? Eu falei, vou me inscrever num campeonato. Aí, pô, me inscrevi no campeonato, falei, pô, e agora? Pô, já ganhou algum título, todo mundo sabe quem você é, você vai lá pra ser mais um coadjuvante, vai lá só pra... Não, então agora tem que voltar a treinar, né, na raça. E aí, usei isso pra voltar a treinar, pra poder competir e me levantar novamente, sabe, assim. E pra isso, é o que eu uso em qualquer situação fora da academia, sabe, achar um momento de superação. Sabe o que ele fez, Thiago? Não. Ele criou alavanca, sabe? Então quando você tem assim, você olha lá à frente, você não tem ainda um objetivo, você cria aquele objetivo e aí você se força a alcançá-lo. Então, se de repente você tá com ideia de criar um grande empreendimento, mas você não sabe o que vai fazer, você não sabe como falar. Você quer emagrecer? Você coloca lá na internet bem grande pros seus amigos, olha, eu tô no projeto aqui de 3 meses perder, sei lá, 10 quilos. Passo, né? Você criou a alavanca e aí, por vergonha dos seus amigos, Tu diz assim, assumir um compromisso assim assume o publicamente. compromisso Assume o publicamente compromisso. e vai atrás dele, você cria a alavanca. Foi exatamente o ensinamento que o nosso super campeão Lesma acabou de passar pra gente. Ele criou a alavanca. Olha, me inscrevi na competição, agora preciso treinar, não vou chegar lá pra Exato, tomar um... exato. E aí peguei você os pode alunos. até ganhar ou perder, mas vai fazer Exato. o seu papel. Exatamente. Na verdade, na competição, ganhar ou perder é uma consequência que tá lá, né? Só perde quem luta. O fato de você ir competir é o propósito. O fato de você se superar e você sair de uma dificuldade através de uma competição ou de um jiu-jitsu, né? E às vezes é o que eu falo, quando você passa ali naquele momento que você ganhou, que você foi campeão, às vezes você nem foi campeão, mas o que vem na sua cabeça é tudo que você conseguiu dar a volta por cima até aquele momento. O que aquele momento representa através de tudo que você passou por aquele momento. Na realidade, então, você não luta para superar o seu adversário, você luta para que você melhore a sua performance técnica. Com certeza. Para que você esteja sempre melhor do que você já foi no passado. Eu luto para me superar, não para superar o meu oponente. E a vitória vai ser uma consequência, né, da sua superação, do seu empenho. Acho que é. Ok. E como você enxerga essa palavra disciplina? A pergunta fica para os dois. Aí você vai falar sobre disciplina no esporte, disciplina na vida, vai linkar a vida com o esporte. Meu, a disciplina vem através do hábito, né? Através do hábito. Eu sempre leio algumas coisas e uma vez estava escrito isso, né? Loucura é você querer ter coisas diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, quando a gente precisa ou quando a gente quer alcançar algum objetivo ou algo que a gente ainda não tem, que a gente não conquistou, a gente precisa mudar alguns hábitos. Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não conquistei aquilo? Provavelmente porque você não está fazendo as coisas certas. E aí você
precisa criar o hábito de fazer algumas coisas, né? Quando você cria esse hábito, isso vira uma disciplina. Então, as pessoas estão acostumadas cada vez. Eu costumo dizer que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Porque a gente fala, pô, você vai lá treinar. O cara, pô, não consigo. Fala, não, consegue. Tenho tantos horários de treino. Pô, vem treinar todo dia. Não dá. Fala, dá pra você treinar. É muito mais fácil a pessoa falar que não consegue. Mas quando você coloca aquilo como prioridade, né? E você cria ali um hábito ou uma disciplina de estar todo dia fazendo aquilo, vai ficando mais fácil. Então a gente tem que começar, como o Felipe falou, com o primeiro passo. Né? A gente coloca lá um primeiro passo. É a mesma coisa que você fala assim, pô, você falou agora de emagrecer. Ah, eu quero perder 30 quilos. O que você tá fazendo, cara? Não, aí você fala assim, calma aí, 30 quilos não. Vamos começar pelo primeiro passo? Você quer perder 1, 2? E aí, porque o cara pensa assim, eu preciso perder 30 quilos. Pô, é difícil pra caramba perder 30 quilos. Mas e 1, 2? É difícil? Aí você começa a criar hábitos pra perder 1, 2. Quando você vai perceber, você perdeu 4, 5. E aí, fala, pô, eu tô fazendo desse jeito, eu tô perdendo. Então, se você simplificar isso daí, não é tão difícil assim. Só que quando você coloca lá o ápice do desejo, fica mais difícil. Então, vamos começar devagar. Começa com pequenos passos e mantenha esses pequenos passos. As metas precisam ser reais, né? Exatamente. Você não pode criar uma Inalcançável. Você tem que ter, né? Mas se os seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficientes. Também né? é isso. Então você tem que pensar grande. Mas como é que eu chego lá? Né? Como é que eu chego lá? Eu falo, sucesso não é a chegada, né? É a trajetória. Então, você tem que pensar grande, mas você tem que ter pequenas metas no meio do caminho para que você chegue naquele objetivo que você quer. E para isso você precisa ter uma disciplina. Porque senão é muito fácil. Você atinge a metade e fala, pô, tô legal. Né? Não, mas você não pode esquecer a tua meta. Você tá legal, mas tem que chegar. Caramba, é difícil pro Felipe falar depois do Lesmar. E agora, Felipe? Disciplina eu também aprendo bastante no esporte, mas na minha vida também é preciso ter disciplina. Para tocar os meus negócios, para tocar as coisas, a gente precisa tá disciplinado, tá focado, né? Enfim, realmente é difícil falar depois que o Lesmar colocou todas essas questões, mas a gente precisa ter disciplina na vida para alcançar os objetivos. Realmente, Renato, você precisa criar hábitos que vão se tornar a sua rotina depois, a sua disciplina. Então, na vida empresarial não é diferente. Você precisa ter metas, você precisa traçar metas e ir conquistando e alcançando essas metas. Na medida que você alcança uma, não se dê por satisfeito, trace outras metas e vá em busca delas. É assim que a gente vai... É assim que se desenvolvem novas habilidades, né? Para você desenvolver uma nova habilidade, você precisa ter conhecimento, colocar esse conhecimento em prática e repetir. Tem que ter repetição. Então é conhecimento, prática, repetição. Conhecimento, prática, repetição. Isso gera uma nova habilidade. E essa nova habilidade, para quem pratica esporte, sabe que isso é cotidianamente, né? Você vai lá todo dia, sei lá, você adquire um novo conhecimento, você pratica aquele conhecimento, você repete. Você vai lá, você adquire um novo conhecimento, você pratica, você repete. E aí você vai criando uma nova habilidade. Muito bem. E aí, Thiago? Tá gostando dos nossos convidados? Não? Quero fazer uma pergunta. O que, assim, resumidamente, tu consegue tirar do esporte, né? E tu consegue trazer pro dia a dia, assim, da tua vida empresarial? Só antes do Felipe concluir, que assim ele já vai pensando na resposta, só para dizer pros nossos ouvintes, nossos telespectadores, que o Felipe, ele é dono do Haru. Haru é uma temaqueria maravilhosa. Gente, ó, seguinte, se você quiser comer como que é a comida japonesa... o Felipe ele é muito tímido, sabe? É muito, foi muito. O Cedric que fez? Você não sabe o esforço que ele está fazendo para estar conosco aqui nesse podcast, né? O Felipe, então, se você quiser comer uma comida japonesa de alto nível, frequente o Haru. Obrigado pelo jabá, hein? É verdade, tem que ser dito. Verdade tem que ser dito. Eu recomendo também. Muito. Já comeu no Haru? Já teve essa oportunidade, não, Thiago? Eu nunca fui, mas eu vou te falar, porque é que assim, eu fui entregador, né? Nas antigas. E eu cheguei a entregar também numa casa que tinha
temaki, não sei se lembra batata san que era no canal 2. japonesa. Sim. Aí, tipo, eu era muito fresco pra comer, sabe? Aham. Aí eu falava, porra, comer peixe cru, velho, pô, não sei o que lá. Aí um dia eu experimentei. Bom, basta experimentar, né? Não, mas a primeira vez que eu experimentei, eu não curti, sabe? Tipo, no começo eu achava legal, né? Aí no meio Você estranha a textura, o paladar, assim, você não é uma coisa que você tá acostumado. Isso, aí eu comecei, aí, tipo, fiquei mó cara assim comer também, a Regina não curtia. Aí, pouco tempo, assim, tem uns 6 meses, que tipo, vai, umas 2 vezes por semana eu peço um japonês. Aí, tipo, já como bastante coisa agora, entendeu? Então, por isso que eu ainda não foi, mas com certeza iremos lá. Quando você começar a experimentar as coisas do Haru, aí você... Esse hábito vai mudar. Isso Vai mudar. Legal. Você vê que tipo, é uma comida assim mais leve e tudo, né, cara? Sim. Entendeu? Saudável, né? Saudável. É preciso saber fazer as escolhas saudáveis. Mas né? eu ouço falar muito bem, tá? Eu não fui, mas eu ouço falar muito bem. Legal. Ótimo. E você pode repetir a pergunta, que eu acho que o Felipe já não lembra mais. Qual é a pergunta? A que você fez. O que o esporte, né? O que eu posso tirar do esporte para minha vida no empreendedorismo, eu acho que é essa questão da disciplina que a gente conversou bastante, né? O esporte te disciplina bastante. Quando você começa a fazer uma arte marcial, a hierarquia, a disciplina do tatame te orienta bastante na questão, né, do respeito aos mestres, aos mais graduados, enfim. Então, a questão da hierarquia é importante, né, para a nossa vida profissional, né, saber se colocar, né, enfim. E a disciplina de ir buscar, né, você tem que ter realmente foco, determinação, tudo isso. Acho que o esporte, não só o jiu-jitsu, mas o esporte em geral, se você é um nadador, se você é um jogador de futebol, ou se você pratica outro esporte, você tem que estar sempre determinado. Eu acho que o esporte em geral ensina para a vida. Eu acho que a prática do esporte na infância, na adolescência, ela vai te moldar para a sua vida profissional no futuro, pessoal e profissional, saber respeitar os outros, saber se colocar numa posição hierárquica, enfim. Eu acho que é isso que o esporte ensina em geral. O jiu-jitsu também. Sabe, Thiago, que às vezes as pessoas pensam que ser empreendedor é ter um negócio próprio. Não necessariamente, né? Você pode ter, e você deve ter, uma atitude empreendedora. Então você pode ser um atleta empreendedor. Aquele atleta que busca os seus resultados pessoais, que vai para academia, que treina, que tem comprometimento. Ele é um atleta empreendedor. E você pode ser empreendedor na sua vida, né? Você pode ser um funcionário empreendedor. Aquele funcionário que é proativo, que não espera o comando da sua chefia, da sua liderança. Ele já vai lá e realiza e faz acontecer, porque ele está comprometido com a missão da empresa, com a missão do seu negócio. Exatamente. Isso é ter uma atitude empreendedora. É o que a gente chama de ter a visão de dono, né? Ter a visão de dono. Um colaborador que tem a visão de dono, com certeza ele se destaca, né, com relação aos demais que, enfim, só fazem ali o que é pedido ou o que é mandado. Eu acho uma característica super importante, né? E de empreendedorismo pessoal nesse mesmo. momento, né? Extremamente importante é a forma como você pensa, né? Eu lembro uma vez a gente teve uma reunião com os professores dos polos da equipe, né? Meu mestre e os professores e tal, e a gente tem alguns polos no Guarujá, São Vicente e tal. E a gente começou a conversar a respeito do futuro da equipe e eles falaram, pô, a academia do Leandro hoje é que tá mais se destacando, né? E eles falaram, queria entender por que a tua tá se destacando mais que a gente, o que tá acontecendo. E aí na hora eu só, né, percebendo, entendendo, eu falei assim, me fala uma coisa, qual é a tua profissão, né? Aí ele falou assim, eu sou professor de jiu-jitsu. Aí você, ele é o professor de jiu-jitsu. Eu falei, você? Eu sou professor de jiu-jitsu. Eu falei, então a minha não. Aí ele, não, eu falei, não, a minha é empresário. Eu falei, a minha é empresário. Uma das minhas funções é ser professor de jiu-jitsu. Foi a partir do momento que eu enxergar a minha academia como uma academia, ela é o princípio do fim. Eu observo a minha academia como uma empresa. Então a gente tem que, não é professor de jiu-jitsu é o cara que chega ali, dá aula, tchau, vai embora. A gente tem que pensar em tudo hoje que acontece, né? Então, como você falou, um atleta não tem uma academia, o atleta tem ele. Então, a empresa dele é ele. Se ele não pensar como empresário, se ele não pensar em como ele se vender, como ele se divulgar, como ele melhorar e ele não correr atrás de tudo, ele vai ser só mais um. E hoje em dia o mercado está muito competitivo. Então,
o jiu-jitsu atingiu um patamar hoje que ele já é profissional, né? Eu peguei imagina, eu ia lutar um campeonato paulista no começo, chegava lá no campeonato, tinha 3 áreas de luta. Hoje eu vou lutar o campeonato mundial em Las Vegas, eu chego lá, tem 21 áreas de lutas. Então aquele negócio tomou uma proporção gigantesca. E hoje você vê a molecadinha de faixa azul, sim, começando jiu-jitsu. Os caras já treinam 3 vezes por dia, nutricionista, aí faz judô, faz wrestling, meu... O judô é importante, você viu? Faz judô. É muito importante. A luta começa em pé, né? Às vezes a gente pega uns mancos no meio do caminho pra ajudar a derrubar, né, Natão? Mas judô é importante. É verdade. Já considerando que ele tocou aí no Campeonato Mundial em Las Vegas, a gente teve essa experiência, né, de participar do Campeonato Mundial. Vocês foram juntos? Fomos juntos. Tivemos lá, né? Tivemos juntos lá. Quando você entra no ginásio... Então manda bem mesmo? Manda bem. Não, hoje não é pra falar de mim, Thiago. Vamos marcar uma outra então pra entrevistar o Thiago. Ficou uma queda linda. Como que é o nome da queda lá? Yoko Tomoe. Yoko Tomoe Nage. Olha aí. No Campeonato Mundial de cinema, Thiagão. Quando a gente chega no ginásio, Thiago, a energia nossa já cai pela metade, assim, por conta da adrenalina, né? E aí depois, cara, por isso que é importante você ter aquela chamada de gestão emocional. E é justamente sobre isso que eu ia perguntar aqui para os nossos 2 competidores, né? A importância de fazer essa gestão emocional, porque você vai para academia, você treina, você tem toda a parte técnica. E a cabeça? Como é que funciona a cabeça do competidor? Porque isso a gente vai trazer para a vida também. Sim. Porque você se prepara para ter um negócio, mas se você não tiver uma cabeça, não tiver uma gestão emocional para tocar o seu negócio, a coisa não anda. Né? O Felipe sabe bem que um bom negócio, para ter sucesso, para ter resultado, ele precisa ter processos e pessoas. Então você precisa ter processos bem estabelecidos e ter pessoas comprometidas, contar com a colaboração e isso é de muita gestão emocional, né? De lidar com seus medos, com as suas angústias. A gente não faz nada sozinho. Então, a gente exatamente. precisa contar com a colaboração dos funcionários, dos nossos colaboradores. Enfim, uma empresa, só o dono acho que não consegue fazer a empresa decolar, alavancar. Precisa realmente contar com a colaboração de todos, né? E a tua experiência no Mundial, Felipe? Como é que foi assim? Olha, eu já tive algumas. Eu já tive a experiência de, inclusive, apagar no meu primeiro campeonato mundial, quando eu fui, acho que foi em 2017. Foi em Las Vegas? Eu era faixa azul, foi em Las Vegas. Las Vegas é bom, né? Que você pede, você sofre em Las Vegas, é uma beleza, né? Fica em Las Vegas, acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. O campeonato mundial já não tá mais em Las Vegas. Eu já joguei aqui, realmente foi... É assim, você chega no Mundial, é aquele negócio, você apaga, mas não bate, né, meu? Então, mas enfim, fiz boas lutas, passei 2 lutas, e na terceira luta peguei um cara bem duro, enfim. Achei que aliás, estava por cima numa posição, coisa, mas, né, você vê... E o cara tava com, enfim, um estrangulamento engatado e eu não tava acreditando que aquele estrangulamento ia pegar e eu... dormi ali, não tive o que fazer. Nem sentiu. Mas é aquilo, passado isso, você levanta de novo, né? Pega o seu kimoninho, vai embora e você vai treinar mais. E no ano seguinte eu tava lá de novo para buscar mais uma vez, para tentar mais uma vez para se e testar mais uma vez, exatamente. O que eu tava buscando ali era me aprimorar cada vez mais. Eu queria ser melhor naquele dia do que eu tinha sido um dia anterior, por exemplo. É isso que a gente vai buscar. Ok. E você, Leandro? Suas experiências aí como grande competidor. O Leandro é um competidor profissional, né? Um dos melhores atletas na atualidade aí em atividade. Conta aí as suas experiências aí, principalmente no Mundial. Vamos falar primeiro do Mundial que você chegou aí. Depois tem que falar desse Campeonato Brasileiro que a gente fez recentemente. Sim. Agora, semana passada. Semana passada, Leandro fez excelentes ótimas lutas. Nossa Senhora. Vamos lá, Leandro, conta pra gente um pouquinho Deixa dessas eu só falar um pouquinho que experiências. você falou a respeito de cabeça no momento, né? Eu acho que quando a gente fala em competição, o básico que de todo mundo tá ali é até bem preparado fisicamente, né? Então, a parte física, o cara vai competir, o cara tá bem. Todo mundo que tá ali tá bem, né? Só que o problema é que só um ganha, né? Então, o que faz a diferença nesse momento pra mim é a cabeça. É quem tá bem no dia, quem tá bem no momento ali de cabeça, quem tá
forte, né, mentalmente, ali é o que vai ganhar. Então, eu tenho experiências minhas e também dos meus alunos que vão comigo. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele lutava tudo, e uma vez ele lutava e ganhava, e uma vez a gente foi lutar um campeonato mundial, ele chegou lá, meu, beiço branco, não sabia o que fazer, e tipo, parecia um pano sendo jogado para um lado e pro outro. E eu falei, mas o que aconteceu? Ele, campeonato mundial, cara. Eu falei, tá louco, cara, sabe? Entrou na cabeça dele isso e desestabilizou. Então esse é o problema, de você manter a sua mente forte. Então muita gente dos meus alunos que querem começar a competir, eu sempre falo isso. Ele vem pra mim e fala assim, pô, tu acha que eu tô pronto pra competir? Eu falo, não. Não. Pô, então tu acha que eu não devo competir? Eu falo, não, acho que você tem que competir. Aí o cara, mas como assim? Eu falo, olha só, se eu deixar, primeiro assim, pronto pra competir, você vai estar na tua 20ª competição, você vai estar pronto pra competir. Até então, você vai estar fazendo experiências e, né, são novos hábitos que você tá adquirindo. Mas, se eu preparar você pra competir e falar assim, ó, Renato, agora você tá pronto, vamos lá e competir. E chega lá e você perder, aquilo pode te abalar de uma forma que você nunca mais vai querer pisar ali. Quando você vai sentar pronto, o que pode acontecer? Você perder. E se perder, perdeu por quê? Você não estava pronto. Mas e se você ganhar? Olha só. Ou se você tiver uma boa colocação, ganhar algumas lutas, a gente vai falar, pô, tá vendo? Você nem estava pronto e olha onde você chegou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De como inserir um atleta na competição. Eu tive um aluno, por exemplo, faixa branca agora, que ele lutou um campeonato e ele só se defendeu e não conseguiu fazer um ataque, né? E eu até falei pra ele assim, ó, em matéria de ataque nota 0, mas em matéria de defesa nota 20, porque o cara te enfiou um monte de finalização, você saiu de todas. E quando ele saiu, assim, literalmente ele tomou uma surra. E quando ele saiu, eu virei pra ele e falei, e aí? Ele falou assim, quando é o próximo? Ou seja, ele já sentiu aquela energia que ele queria pra continuar competindo. E isso é individual de cada um. Tem gente que chega lá, sente aquela adrenalina e volta e fala, não quero isso aqui nunca mais pra minha vida. E tem gente que fala, não, gostei, quero fazer de novo. E isso vão virando experiências que você vai adquirindo hábito e vai se acostumando com aquela situação. Hoje, por exemplo, já faz um tempo que eu criei um hábito de dormir entre uma luta e outra. Né? A gente falou agora, eu sou brasileiro, até briguei com o Felipe lá, que eu tava lá dormindo, ele veio, Leandro, acorda! Falei, que foi? Não, já chamaram a tua luta. Falei, calma! Eu tava dormindo, então já criei ali já passou essa parte de adrenalina, mas que é natural, e que isso acontece com todo mundo, e com o tempo você vai tirando essa adrenalina e transformando aquilo numa coisa habitual. Né? Não adianta você chegar e competir uma vez por ano. Mas quando você começa a competir todos os meses, às vezes 2 vezes por mês, aquilo vai criando um hábito, uma rotina, e você vai transformando aquilo numa coisa casual. Então, graças a Deus, depois de milhões e milhões de competições, hoje eu não vejo mais dessa forma, nenhuma competição. Né? Eu me preocupo mais com quem eu vou lutar do que com a competição em si. Então, sim, eu já fui para alguns campeonatos mundiais lá em Las Vegas. Na verdade, eu participava de campeonato mundial quando era no Brasil, no Rio de Janeiro, nas outras faixas coloridas, e agora eu luto o campeonato que Você tá querendo dizer que você é velho, é isso? Não? Olha, eu sou experiente, né? E graças a Deus eu consegui chegar no 3º colocado no campeonato mundial em Las Vegas. Na parte de você pensar, é difícil a gente falar isso sem parecer um pouco arrogante, mas a gente fala assim, você ficou em 3º no mundo e você não estava muito feliz? Eu falei, não estava muito feliz, não saí de lá muito feliz, porque eu sabia que dava para ter ido para a final, pelo menos ali, por um vacilo, acabei não conseguindo chegar, mas são coisas do esporte, são coisas da vida, isso é uma lição que a gente leva também. Então a gente ficar pensando na parte negativa, a gente tem que pensar na parte positiva de onde eu cheguei. Então fiquei satisfeito por ter alcançado um pódio de mundial, mas até hoje eu sigo competindo nos campeonatos mundiais para tentar buscar o ouro. Eu vou chegar lá. Ok. E já comenta pra gente um pouquinho aí do último campeonato que você participou agora, o brasileiro. Eu participei agora, final de semana passado, que teve aqui em São Paulo também. Umas 2 semanas antes teve o Campeonato Paulista. Então eu me inscrevi, lutei o Campeonato Paulista, tava vindo de algumas lesões. Como uma preparação, né? Pra se preparar, né? Exato. Tava vindo de algumas lesões, tava vindo tinha perdido peso, tava tentando ganhar peso. E ao mesmo tempo cuidar de algumas lesões. Graças a Deus eu tenho alguns parceiros, né? Quiropraxia, de alguns tratamentos que eu faço e eu posso lá, eles podem me auxiliar sempre que eu preciso. Mas é difícil você conseguir tratar as lesões e ter que treinar para competição, sabe? Então, até chegou na véspera da competição, o cara falou assim, agora você vai descansar, né?
pra recuperar as lesões. Eu falei, pô, não dá, não tem como parar. Geralmente elas acontecem tudo junto. Exato. A época da preparação pra competição é a época que você tá lesionado, porque... E tem que treinar mais, e a lesão, eu falei, não, agora é tomar anti-inflamatório para mascarar a dor e vamos competir, e depois do campeonato a gente descansa, para tentar recuperar isso daí. E aí eu acabei me inscrevendo no Campeonato Paulista, perdi na semifinal, fiquei em terceiro, e falei, beleza, 2 semanas agora tem o Campeonato Brasileiro, então preciso continuar treinando. Aí, né, só me inscrevi no campeonato e continuei treinando. Quando chegou a lista de inscritos no campeonato, tinham 52 caras na minha lista, na minha categoria. A gente foi fazer as contas lá, eram 6 lutas. Aí ainda fiquei pro Felipe, falei, Felipe, como é que você tá? Eu falei, cara, eu tô bem, cara, mas de verdade, assim, a minha única preocupação é que meu corpo aguente. Eu falei, cara, eu não sei, eu tava com a lombar machucada, o ombro machucado, o cotovelo machucado. E aí eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Fui com a pretensão, mas também ali entendendo a situação que no momento eu não era um dos favoritos, sabe? Pela situação toda, mas ninguém precisava saber disso, né? E aí fui, na minha primeira luta lá, fui tentar dar queda no cara, ele saiu na frente, eu caí de mão assim, já senti o cotovelo, eu falei, nossa. E aí na mesma luta, a primeira luta do campeonato, eu fui dar um arranque e senti a virilha, deu uma contratura na virilha, e eu levantava e fingia que tava acontecendo nada. Falei, não, vamos que vamos. E o Felipe lá fora, ele, vai. Depois eu saí e falei, Felipe, pô, eu tô administrando aqui, cara. Se eu for com tudo pra cima dos caras, eu não vou conseguir chegar lá. Falei, são 6, eu vou tentar ver até onde eu vou. Enfim. Chegou na minha categoria, tinha os grandes ranqueados lá, o 5º do ranking, o 3º do ranking, eu ganhei de todo mundo. Fui pra final. E na final eu tava empatado até os 8 segundos finais. E aí, faltando 8 segundos, eu fui obrigado a fazer uma manobra lá e o meu oponente ganhou uma vantagem e acabou parando nas minhas costas lá e acabou a luta. Por 8 segundos eu perdi o Campeonato Brasileiro. E no momento eu ainda fiquei meio chateado assim, mas eu fiz uma retrospectiva de tudo que tinha acontecido até aquele momento, até onde eu cheguei. Puta vitória. Exato. E depois achei, você fala assim, pô, mas você perdeu a luta faltando 8 segundos? Mas nessa trajetória desse campeonato mesmo, eu ganhei uma faltando 13 segundos. E eu finalizei uma outra luta faltando 4 segundos. Então, nada mais justo, né, do que você perder faltando 8 segundos. Que bacana, né? Você vê as lições aí que o esporte passa pra gente? Eu tenho 2 perguntas para fazer. Vai. Uma de cada vez, tá bom? Vou voltar lá atrás da conversa. Nessa reunião que você mencionou que você teve com o pessoal de outras academias, né? Aí você destacou ali a tua visão, né? Flávio Augusto, ele costuma falar que os 3 principais pilares do empreendedorismo, na opinião dele, é visão, competência e coragem, né? Então tu destacou, na verdade, aí a visão. Em que momento você adquiriu esse mindset e como você acha que você conseguiu construir ele? Então, assim, é o que eu falei, eu comecei jiu-jitsu em 1998, né? Eu era faixa branca e eu sempre fui muito extremista, sabe? Assim, eu não entro no negócio para ser mais um, eu entro para aprender o máximo possível, o mais rápido possível. Então, eu sempre treinei muito. Exato. Sempre treinei muito, sempre competi muito. E sempre fui parceiro por exemplo, meu professor ia para outra academia, estava treinando aqui, ele ia para outra academia, eu falava, pô, posso contigo? Eu ia junto com ele para ajudar ele. E aí, de faixa roxa, eu comecei, né, a gente não fala assim, você não pode dar aula numa academia, mas se você tiver dentro de uma academia que tenha um professor faixa preta, você pode ministrar algumas aulas. E aí eu comecei a dar aula de faixa roxa, em uma academia, depois eu comecei a dar aula junto com esse professor, ele foi para outra academia, eu comecei a dar aula em outras academias, então há muito tempo, eu já dou aula aí há uns 20 anos, mais ou menos, que eu dou aula, né, que eu puxo o treino, vamos dizer assim. Então eu trabalhava e eu dava aula na hora do almoço, eu comecei a dar aula terça e quinta na hora do almoço. Então você imagina, eu acordava de manhã, saía para trabalhar, na terça e quinta na hora do almoço, em vez de almoçar, eu parava na academia, dava aula, comia qualquer coisa e voltava pro trabalho. E aí treinava à noite. E depois eu comecei a dar aula terça e quinta à noite também. Então eu dava aula 12h30 e dava aula 8h30. E aí fomos para uma outra academia, eu comecei a dar aula segunda, quarta e sexta nessa outra academia. Então eu já trabalhava, treinava e dava aula. E aí o que aconteceu? Eu fui adquirindo alguns alunos, alguma experiência, e muita gente falava assim, pô, você tinha que dar aula de jiu-jitsu, você tinha que ter uma academia de jiu-jitsu e tal. Eu falava, pô, mas é difícil, eu era casado, eu tenho um filho, né, e tenho algumas responsabilidades e tal, então você não pode largar o que você tem para arriscar. E aí o que aconteceu? A empresa que eu trabalhava fechou,
E aí eu comecei a tentar me recolocar no mercado ali. Trabalhava com o quê? Eu trabalhava numa empresa de distribuição e de representação de operadora de celular. Trabalhava vendendo recarga, vendendo chip, os pontos de venda na Baixada, na região 013 inteira, que vende chip, vende recarga, padaria, banca, lotérica, tudo comprava do escritório que eu trabalhava. Então eu vivia na região 013 aqui inteira, viajando e cuidando disso. E eu sempre ouvia isso daí, né? Podia ter sua academia e tal. E aí a empresa fechou, tentei me recolocar no mercado e não conseguia, né? O que eu ganharia no momento não supriria as minhas necessidades por conta do trabalho que eu já fazia e tal. E aí um amigo meu falou, pô, é hora de tu abrir tua academia, cara. E eu comecei a ver o que eu ganharia com um salário, né? Possivelmente. Falei, pô, isso aí eu ganharia dando aula de jiu-jitsu. Na verdade, a representação era vendas. Sim. E eu falei, pô, eu ganharia acho que isso dando aula de jiu-jitsu, fazendo uma coisa que eu gosto. Aí eu arrisquei, mas é aquilo que você falou. Às vezes você não pode ser maluco, né? Se o cara chega e fala, pô, vai lá e... Tudo que você juntou, você vai lá e aposta num negócio que você não tem competência. Então eu já dava aula há muito tempo, eu já tinha um certo nome assim conhecido e tinha alguns resultados, já tinha alguns alunos, né? E eu falei, pô, quer saber, eu vou apostar nisso. Chegou a fazer algum tipo de treinamento, assim, de inteligência emocional, que é algo que a gente tem falado bastante, ou algo assim específico para empreendedorismo mesmo? Não. Sebrae, tu foi na raça? Não, fui na raça pela experiência que eu tinha, porque assim, eu comecei nessa empresa como vendedor, e depois de alguns anos eu virei supervisor, e depois de alguns anos eu virei gerente da empresa. Então tinha o dono da empresa e eu que tomava conta da parte comercial e da parte de vendas inteira, eu que comandava a equipe. Então foi essa expertise, né, que quando você montou ali a tua academia, que ela te fez ter uma visão diferente. Exato. Dos outros. Você percebe que, assim, mesmo na raça, ele tinha as habilidades de um empreendedor, né? Ele tinha a visão, que é justamente você projetar mentalmente um objetivo e saber que ele pode se concretizar, né? Acreditar que ele pode se realizar, isso é visão. Ele teve coragem, porque coragem é dar o primeiro passo, porque muita gente tem a visão, ele que desenvolve um monte de projeto, mas não tem coragem de dar o primeiro passo. Então, exato. É importante você ter essa coragem para dar o primeiro passo. Vencer esse medo, né? Vencer esse medo de dar o primeiro passo. E a competência, que a competência é todo aquele conjunto de habilidades que você desenvolveu ao longo do seu treinamento, né? Que você começou já com a faixa roxa, a ministrar algumas aulas, e com isso você foi adquirindo experiência, foi adquirindo bagagem. E experiência, você sabe que são as porradas que a gente vai levando ao longo da vida, né? Você vai acumulando o resultado dessas porradas e faz com que você fique, no jiu-jitsu a gente fala, né? Casca grossa. Exatamente. E aí eu peguei a minha rescisão da empresa e falei, quer saber, eu vou abrir academia então. Aí eu fiz uma aposta, abri minha academia, comecei bem ali pequenininho, bem devagar, na época enxuto, mas eu tive um resultado positivo que foi assim, eu sei que eu precisava de um número X, eu lembro que eu precisava acho que de 22 alunos para pagar a academia, sabe? Para pagar. E eu falei, quando a gente começa, eu falei, já vou ficar aqui ligado, porque alguns meses eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para pagar, né? Porque é difícil hoje você abrir um negócio, praticamente impossível você já abrir um negócio e sair ganhando, né? Alguma coisa. E eu lembro meu primeiro mês na academia, eu fiz as contas, precisava de 22, e eu fechei a academia assim, o primeiro mês com 25. Eu falei, já ganhei aqui uns R$450 no primeiro mês. Então as pessoas, eu trabalhei o mês inteiro, eu reformei a academia inteira eu ficava lá de manhã, sábado, domingo, pintando, arrumando, montando a academia, com a ajuda de alguns parceiros, de alguns alunos que se envolveram com o projeto e me ajudaram, e graças a Deus sou muito grato ao que a arte marcial faz, né? Junta as pessoas e em prol de ajudar os próximos. Então hoje, tudo que a gente precisa, a gente tem um grupo de WhatsApp lá na academia que, se você precisar de qualquer coisa, você manda lá no grupo, a galera tá sempre se prontificando a te ajudar, a procurar, a disponibilizar aquilo que você precisa. Então, eu contei com a ajuda deles também. E aí minha academia começou a crescer dessa forma, assim, passo a passo, um trazendo o outro. E aí nisso eu já tô há quase 9 anos só vivendo de jiu-jitsu, só vivendo de academia. Que eu tinha minha academia na Pedro Lessa, depois eu fechei e fui pra Carvalho de Mendonça, onde eu tô hoje lá, vão fazer 6 anos já. E, graças a Deus, o negócio cresceu de uma forma, assim, pra mim, muito agradável, né? Que as pessoas costumam falar, o que você faz, né? Por que você trabalha? Eu falo, eu trabalho para ajudar pessoas, né? Para ajudar a melhorar a autoestima das pessoas, para que a gente tenha um mundo melhor. Então, hoje, você poder ver pessoas de idade, você vê pais e filhos no mesmo tatame treinando. O Felipe é um exemplo, que o filho dele hoje treina lá com ele também.
ver pessoas que pararam de fumar, pessoas que tinham autoestima baixa, depressão, e você vê o relatório dessas pessoas, às vezes você nem imagina que acontece com a pessoa que está do seu lado dando risada. E às vezes já teve uma situação de eu pegar o telefone, entrar no Instagram assim, e eu entrar na bússola, aí você fica vendo, né, eu não sei como é que chama aquela página que fica várias opções, né? Mas no fim não é que você acompanha, né? Aquela para você pesquisar coisas novas. E apareceu uma foto da minha academia. Aí eu olhei e falei, pô, quem postou isso aqui? Eu cliquei, era uma menina. Eu falei, olha, que treinava comigo, mas que chegava lá, treinava e ia embora. E aí eu fui ler o que ela tinha escrito. Meu, eu até liguei pra ela depois, que ela contou uma história de que todo mundo via ela rindo, que achava que ela tinha vida maravilhosa, mas ela não tinha, que ela tinha depressão, que ela já tinha tentado se matar, que ela isso, e o jiu-jitsu mudou a melhor escolha que eu fiz esse ano foi o jiu-jitsu, mudou minha vida, tal. Então são esses relatos que faz a gente, né, Vale a pena. que vale a pena, é muito gratificante. Esse, pra mim, dinheiro é uma consequência do trabalho, né? Hoje as pessoas, tudo que você vai falar, a pessoa vê dinheiro primeiro, né? Então chega em algumas academias lá, o cara, pra perguntar já tem que pagar, sabe? Eu falo, não, vem aí, treina, se você gostar, você fica, e primeiro de tudo tem que ser agradável pra você, se for bom pra você, é bom pra mim, tá tudo certo, acho que... Sensacional. Você tinha uma segunda pergunta, você falou que essa era você tinha duas perguntas, Exato. Você fez uma, qual é a segunda? A segunda pergunta vai ser pra você. O que te motivou a montar o Haru? Qual que foi a história, assim, até a... Cara, a história do Haru, ela veio por eu ter, na verdade, uma veia empreendedora, né? Assim, meu pai já tinha negócio, era na área de transportes e armazéns no cais. Mas eu sou formado em Direito e sou advogado também, exerci a profissão durante alguns anos num escritório de advocacia aqui em Santos, de um colega, do Renato, o Marçaioli, onde eu aprendi muita... Marcelo e o Rodrigo, onde eu aprendi muito, né? Eu tenho eles como grandes exemplos de pessoas e empreendedores. Porque se fala advogado é um autônomo, né? E eu trabalhei num escritório que já era uma empresa, né? O escritório deles funcionava como uma empresa realmente, e lá eu aprendi um pouco do que era empreender, ter o próprio negócio, tocar o escritório da advocacia da forma como eles tocavam. Eles não eram só advogados, eles eram empresários realmente. Mas em um determinado momento eu saí do escritório e com o meu irmão fui trabalhar com os negócios da família. Tentar levantar de novo os negócios da família que não vinham bem por causa de umas questões pessoais do meu pai, que não estava bem e tudo, enfim. Mas não deu muito certo. Na verdade nós quebramos, meu irmão já tentando, a gente já quebrou uma vez antes de montar o Haru. E aí de novo, a vontade de empreender, de fazer, que fez com que nós fôssemos buscar aí essa questão de montar um restaurante. Enfim, eu não tinha nenhuma ligação com a culinária japonesa ou nada, mas eu via na culinária japonesa na época uma oportunidade. As temaquerias estavam começando a dar o boom em São Paulo, e eu e o meu irmão íamos muito para São Paulo, passamos a visitar temaquerias e restaurantes japoneses e tínhamos ideia de trazer isso para Santos. Mas demorou um pouco até que a gente conseguisse concretizar isso, e aí surgiram, antes mesmo do Haru, surgiram algumas temaquerias. Uma delas foi o do Okumura, excelente restaurante aqui em Santos também, e a temaqueria Santista. Foram, acho que, se não me engano, as primeiras que surgiram, e logo depois a gente conseguiu fazer a nossa primeira loja, o Haru, ali na Rua Timbiras, que era um restaurante. A ideia era para ser uma temaqueria mais focada na questão do temaki mesmo, mas quando surgiu já veio como um restaurante para atender a culinária, né, a parte quente, comida quente, combinados e tudo mais, porque quando se falava em temaqueria era uma coisa para servir realmente só temaki, né? Então a gente abriu um restaurante mesmo, meu irmão com um outro sócio, e depois eu tive a oportunidade, com a ajuda
da minha família, da minha mãe na época. Como eu falei, eu tinha, né, já tinha caído, a gente tinha quebrado, então a gente precisa contar com ajuda realmente. Eu agradeço muito a minha mãe. E eu adquiri um restaurante já que existia ali no Supercentro Boqueirão, chamava Bonsai. E era um restaurante nesse modelo self-service, né? Era pequenininho ali no Supercentro Boqueirão e trabalhava só em um período do dia, só trabalhava no almoço. O Supercentro Boqueirão não ficava aberto à noite, dava 9 horas da noite, apesar de ter um movimento ali da faculdade, da Universidade de Santa Cecília, o centro comercial fechava. Então eu trabalhava só um período do dia, de segunda a sábado, domingo o Supercentro também estava sempre fechado. E achava ali que sempre poderia mais. Então eu tinha o costume de frequentar o shopping balneário ali no Gonzaga, quando numa oportunidade o shopping balneário começou a divulgar a ampliação do espaço para a construção de uma praça de alimentação. E aí eu fui atrás, né? Eu fui atrás e falei, pô, eu tenho um restaurantezinho que trabalha, pô, imagina se eu puder trabalhar nesse modelo dentro de um shopping com um movimento o teu da constante. Direita ali, né? Quando sai da escada rolante. Sim, sim. Eu já fui lá com o Bozani, pô. Pô, legal. Marcelo parceiro da Eletromídia, pô, a gente tem uma parceria de longa data aí com o pessoal da Eletromídia. Enfim, aquilo começou e eu fui atrás. Nós fomos o primeiro restaurante, a primeira empresa ali, a primeira pessoa, eu fui a fechar contrato com a praça de alimentação ali no balneário. E ali nasceu o primeiro Haru nesse modelo de shopping center, que é onde a gente está focado hoje, né? Então, com a experiência ali de um restaurante pequenininho que eu tive no Supercentro Boqueirão, nasceu esse Haru no Shopping Parque Balneário. E então nós tínhamos as duas unidades, a do Shopping Parque Balneário e a da Rua Timbiras ali. E, enfim, graças a Deus, trabalhando, né? Enfim, o Haru caiu no gosto. Esse modelo deu super certo. Eu não inventei a bola, já existia restaurante japonês trabalhando nesse modelo, que era o Gotsuo na época. Já tinha unidade lá na Ponta da Praia e também tinha uma unidade no Shopping Miramar. Mas, enfim, era o modelo que eu tinha aprendido, que eu tinha adquirido a experiência por ter esse restaurante no Supercentro Boqueirão, e levei isso para lá. Trabalhando, surgiu a oportunidade depois, recebemos o convite do Shopping Praia Mar para abrir uma outra loja, enfim, e fomos atrás. Não foi fácil, né? Não é fácil, não veio do dia para noite. Aí você vai acreditando no negócio e vai atrás de investimento, fomos atrás de financiamento, em banco, enfim, assim, adquire ali, você vai atrás de... Por exemplo, você tem que ter uma conta para pagar, né? Então, eu quero dizer assim, senão você não corre atrás. Então, a gente foi atrás, buscou financiamentos, começa a se endividar, mas acreditando no negócio, acreditando no nosso trabalho, a gente foi e conseguiu concretizar mais uma unidade do Haru em 2013, se não me engano, no Praia Mar. E daí pra frente, enfim, eu trabalho... O que o Pedro tá dizendo é a mesma coisa que o Joel J sempre fala, né? Se você não tá com vontade, levanta e começa que a vontade vem. É isso aí. Eu achei legal ele abordar essa questão assim até abrir, né? Essa questão de uma determinada expansão ali, teve que ir atrás de recurso, financiamento. Porque a galera às vezes vê, tipo, o cara tem tantas unidades, o Thiago tem tantas fortes vistorias. E às vezes os caras acham que é o quê? A gente montou uma, deu dinheiro, pagou um investimento, deu mais um lucro, a gente vai, não. Negativo. Às vezes tu vai nos carnê, né? Exatamente, cara. Você vai fazendo ali financiamento e vai fazendo. Aí a galera vê as empresas, mas não tem ideia dos boletos que estão por trás, E né? algumas vezes a gente faz aposta, né? A gente acredita no negócio, lógico, baseado em conhecimento, que muita gente, por exemplo, você vê se chega numa situação agora, por exemplo, por essa crise que teve agora por conta aí do Covid e tal. Quantas empresas fecharam, quantas empresas estão sobrevivendo ainda, né? Graças a Deus. Não foi fácil para ninguém. Mas assim, quantos empresários chegaram naquele momento X e falaram assim, pra mim deu, não coloco mais nada. E quebrou. Quantos empresários falaram assim,
Eu tenho ainda aqui de onde tirar ou de fazer um empréstimo, alguma coisa, eu vou colocar pra ver se vai, que é uma aposta, de certa forma é uma aposta. A gente não sabia quanto tempo ia durar. Eu mesmo, eu fechei minha academia dia 12 de março, falei pra galera, ó, vamos fechar a academia 15 dias e em abril a gente volta. Achando que ia ser... Eu também. Que ia ser 15 dias. Aí ficou um mês, 2 meses, a gente falou, que eu isso, falei, o cara não vai aguentar a pressão. É. Daqui a 15 dias a gente volta a trabalhar. Eu lembro da reunião fazendo lá embaixo. 12 de março foi o dia que eu fechei minha academia. 12 de março. Foi, ó, dia 1º de abril. 1º de abril, mó mentira eu contei, né? Dia 1º de abril a gente volta. Pô, ficamos aí 1 ano e meio, assim. Negócio então, e quantos, né, tiveram ainda recurso pra apostar? Quantos já falaram, não, já tava cansado de tomar pancada e desistiram? Não, porque... e quantos tiveram que buscar novamente recursos, Exato. né? Enfim, aportaram tudo que tinham e o que não tinham ainda foram buscar mais recurso por meio de programas, financiamento, BNDES. E muitos tiveram que se reinventar, né, também. Tiveram que se reinventar. O papo tá maravilhoso, estamos aqui contra a maré, já tá chegando ao final. Vai dar mais 5 minutinhos? Vai dar? Aí sim. Dá para os nossos convidados mandarem aí a sua mensagem final. Ah, tá. Okay. Ele segura 5 minutinhos então pra lá. É? Ele segura mais 5 minutinhos. Aí sim. Então vamos lá, vamos ouvir aqui a nossa mensagem final dos nossos convidados, né? Eu queria fazer mais uma pergunta que serve para os dois. Fica à vontade. Vocês pensam em abrir mais unidades assim no segmento de vocês, ou sei lá, partir para formatação de franquia, alguma coisa nesse sentido, ou tô satisfeito, já... Não, aqui eu já respondi de outra forma essa que você falou, quando seus sonhos não te assustam, eles não são grandes demais, né? E quando eu abri a minha academia foi justamente com isso. Eu falei, eu não quero ter uma academia, eu quero ter uma rede de academias, né? Não quero ter um problema, eu quero ter vários problemas, né? Essa parte de ficar sem dormir eu já tenho, entendeu? Então agora é só ter mais problema. Mas para isso eu preciso estruturar muito bem a minha academia para que ela possa ser exemplo e para adquirir outras academias. Mas desde que eu comecei, é por isso que eu fui daquela reunião que eu tinha uma visão já empresarial e não de uma academia, para que isso pudesse, e eu sei que para isso a gente precisa trabalhar bastante. E hoje, graças a Deus, o jiu-jitsu, quando veio daquela época dos pit boy, daquelas lutas, teve uma imagem muito negativa que hoje vem diminuindo, ainda tem um pouquinho, vem diminuindo. Então eu falo assim, a parte mais difícil hoje é conseguir levar alguém para dentro do tatame. A partir do momento que a pessoa pisa e entende o que é o jiu-jitsu, a primeira resposta que ela fala é justamente isso. É totalmente diferente do que eu imaginava. Então, essa é a nossa maior dificuldade. E eu sempre coloco isso, deixa o jiu-jitsu mudar a sua vida, né? Eu faço convite para todas as pessoas, independente de sexo, de tamanho, de idade, jiu-jitsu aí para todo mundo. Hoje a gente... Leandro, como é que as pessoas te encontram? As pessoas estão te ouvindo, gostaram de você, querem te encontrar, como é que elas vão te encontrar? Bom, pelo Instagram, leandro.lesma, tem o Instagram da academia, que é o Lesma Team BJJ, e pelo telefone, 99109-9090. E por aí, andando na rua, pode me abordar, pode falar comigo também, que eu não mordo não. Só para concluir, a gente teve agora um problema até pouco tempo atrás, que foi de uma menina que ela foi estuprada e ela, quando o cara relaxou, ela foi lá e deu um mata-leão e acabou matando o estuprador, né? Então isso é um exemplo negativo da sociedade, mas um exemplo positivo para o jiu-jitsu, né? De uma forma de você saber se defender. Então hoje a gente tem uma procura muito grande das meninas, ainda de uma forma um pouco acanhada, mas hoje já começou pelo simples fato de você saber se defender na rua, né? Não é o que a gente fala de autoestima. Eu tenho um filho hoje de 9 anos também que pratica jiu-jitsu, então as crianças estão sendo colocadas por causa desse negócio de bullying, então isso muda o comportamento das crianças. Meu filho foi um que ele era bem tranquilinho, ele ia pegar ele na escola, ele estava chorando porque empurraram ele na escola e tal, e hoje ele já mudou um pouco o comportamento de se impor, e a gente ensina isso para as crianças, não é a ponto dela querer arrumar confusão, não, é simplesmente ela evitar a confusão. Então, crianças, mulheres, eu convido a todos aí que um dia façam uma aula experimental de jiu-jitsu em qualquer academia que seja, procure uma academia adequada, né? Faça uma pesquisa, não saia entrando em qualquer academia, porque hoje a gente tem de tudo, as portas estão abertas, mas dê uma chance aí pro jiu-jitsu mudar talvez a sua vida, seja em qualquer hábito, seja da parte de proteção, seja da parte de autoestima ou de simplesmente melhorar a qualidade de vida. Bacana, muito bom. E respondendo a pergunta aí, Thiago, sim, surgindo a oportunidade, temos sim a intenção de abrir mais unidades, temos projeto já formatado para expansão por franquias.
Mas é aquele negócio, deu uma pausada, deu uma esfriada por conta dessa situação que vivemos aí recentemente, por conta da pandemia. Mas sim, a gente tem vontade de crescer, de expandir. Acho que tem espaço ainda. Na região, por exemplo, nós estamos também no shopping Litoral Plaza, lá na Praia Grande, né? O Haru hoje está em 3 unidades em shopping e tem mais uma unidade que atende delivery. A própria Praia Grande é uma cidade que vem crescendo bastante, tem projeto de novo shopping para lá, então quem sabe, surgindo mais uma oportunidade, o Haru abre aí mais uma unidade em um ou outro shopping. Já recebemos convites para ir para São Paulo, para alguns shoppings em São Paulo. Ainda não era o nosso momento, né, por uma questão de logística e tudo mais, mas a gente vai se estruturando, quem sabe uma hora, por meio da formatação de franquia, a gente está expandindo aí o Haru para outras cidades, quem sabe. Muito bem, Haru, Jiu-Jitsu, bom papo, boa companhia. Esse foi o nosso primeiro podcast Contra a Maré. Tiagão, a palavra está com você, meu amigo. Agradecer a presença aí do Felipe e do Leandro, né? Obrigado aí por compartilhar um pouco da experiência de vocês, né? Aí com a gente também, porque aprendi pra caramba com vocês hoje, né? Aprendi com o Renato e os nossos seguidores também, Gustavão aprendendo aí também, entendeu? E é isso aí. Agradeço a presença, as portas estão abertas e Contra a Maré, toda segunda-feira ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. Teremos aí diversas reprises, mas o ao vivo é segunda-feira às 11 da manhã, sempre com grandes convidados, como que nós tivemos aqui hoje. Tivemos Leandro Silveira, o Lesma, faixa preta de jiu-jitsu, 4º grau, grande campeão, um dos melhores atletas em atividade. E tivemos aqui um grande advogado, empresário. Não vou parar por aqui, que se eu ficar lendo o seu currículo. Felipe Gracioso, muito obrigado, viu? A oportunidade, uma honra estar inaugurando aqui como convidado o primeiro programa do Contra a Maré. Obrigado mesmo. Eu também quero agradecer aí o convite, a oportunidade e dizer que desejo boa sorte para vocês. Aí tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado.